Irmãos, vamos já passar para a palavra aqui. Se você trouxe a sua Bíblia, abra aí em Isaías, capítulo 43. Estamos aí, né? Nos últimos minutos de 2024. E daqui a pouco é um novo ano, né? Novas expectativas, né? Novos projetos, novas metas. E com fé em Deus, né? Que tudo vai acontecer para a honra e glória do nome dEle. Nós seremos mais que vencedores, né? Mais uma vez, porque nesse ano de 2024 não foi diferente. Luta sempre tem e sempre terá, mas a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Amém? Isaías 43, versículo 18, 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no termo. Queridos, antes de nós passarmos propriamente aqui para a palavra, eu gostaria de chamar aqui dois irmãos, né? Nós vamos fazer duas orações, como gratidão a Deus, pelo ano que passou. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Então, antes de nós começarmos aqui a meditação da palavra, nós queremos orar, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós vamos orar no final, mas eu senti de nós fazermos isso agora no início. Amém? Vou convidar aqui o pastor Danildo. Deixa eu ver aqui alguém mais para vir aqui fazer essa oração aqui para nós, né? E irmão Augusto, faz favor. Vamos orar aqui. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos levantar nossa voz em gratidão a Deus. Eu sei que você tem muito para agradecer ao Senhor. Assim como o Yuri falou, né, que esse ano foi um ano de milagre na vida dele, na vida da Dani, né, na família, e assim também foi na vida de muitos aqui. Então, não vamos perder essa chance de agradecer ao Senhor, né, porque às vezes a gente pede tanto, mas esquece de agradecer, né? Então, no início desse culto eu quero fazer isso, esse momento de gratidão ao Senhor. Amém, queridos. Então, nós temos tantos motivos para agradecer ao Senhor, né? Então você vai agora, eu vou conduzir a oração, mas você vai fazer a sua oração, pode fazer em voz alta também, celebrando o Senhor, louvando a Deus por tudo. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? É que a gente dê graça por tudo. Amém? Então erga a sua voz comigo e louve o Senhor nessa noite. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo ano de 2024, Deus, obrigado por tudo que aconteceu nesse ano, obrigado, Senhor, pela manifestação da Tua graça sobre as nossas vidas, pela manifestação da Tua misericórdia, das Tuas bênçãos, da Tua cura, dos Teus milagres, Senhor, pela nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde, nosso suprimento, Senhor, as necessidades. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor operou, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31, hoje. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, como a Tua palavra diz, Senhor, são bênçãos incontáveis, e nós queremos agora manifestar diante do Senhor e diante da igreja a nossa gratidão ao Senhor. Somos gratos de coração, Senhor, por tudo que temos do Senhor, tudo que recebemos, tudo que somos. Ó Deus, muito obrigado, o Senhor é bom,
o Senhor é sempre bom. Ó Deus, o Senhor tem manifestado o amor na nossa vida. Jesus, também agora levantamos a nossa voz em oração, te louvando também pelos problemas que passamos, pelas tribulações que vivemos, Senhor, pelos dias difíceis que enfrentamos em 2024. Ó Deus, porque podemos orar como Davi orou no Salmo 23, ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, nós percebemos que a Tua mão foi sobre nós nesses dias, que o Teu cajado esteve conosco, nos conduzindo, nos direcionando. Senhor, nós percebemos a Tua presença nas lutas, nas tribulações, e por isso, Senhor, nós Te louvamos. Também percebemos que crescemos como homens de Deus, como mulheres de Deus, na luta, na dificuldade, na tribulação. Percebemos que nós crescemos e amadurecemos, Senhor. Muito obrigado. E muito obrigado por chegar até aqui, por estarmos em pé, por estarmos firmes na Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos no mundo, não deixamos o Senhor, permanecemos contigo, firmes e fortes. Obrigado, meu Deus, nós Te louvamos, Senhor. E é por isso que por tudo Te damos graças nessa noite, em nome de Jesus. Gratidão, Senhor, é a palavra que sai do nosso coração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor, nós Te agradecemos e desde já, Senhor, nós declaramos e profetizamos um novo ano, o ano da transformação nesse 2025. Senhor, nós declaramos que as bênçãos do Senhor, o poder do Espírito Santo e a unção do nosso Senhor Deus, Senhor, venha descer sobre a El Shaddai, descer sobre cada um aqui, que a transformação não só Senhor, de nós, Senhor, mas de toda a nossa vida, de todo o nosso transformar espiritual, pelas bênçãos do Senhor, que o Senhor vem sobre nossa vida, Senhor, transformando, trazendo milagres e bênçãos para a Tua igreja, que o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, vem sobre nós, que cada um de nós venhamos entender e ser transformados e deixar-nos transformar o Teu Santo Espírito a cada dia, transformando a nossa vida, que o Teu amor venha sobre nós, que nós venhamos ser mais dedicados ao Senhor, que nós venhamos se envolver mais com o Teu Santo Espírito, para que a transformação verdadeira e genuína do Espírito Santo de Deus venha sobre nós, para que nós possamos colher muitos e muitos frutos nesse ano, Senhor, no nome santo de Jesus. Nós declaramos no nome santo de Jesus, amém, amém, um novo ano, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Amém? E como nós dissemos no domingo passado, e as suas misericórdias duram para sempre, né? E elas se renovam a cada manhã. Então, o texto que nós lemos diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, o livro de Isaías é um livro que foi escrito em uma época, em um tempo de muita dificuldade, muita luta para o povo de Deus. Um tempo de exílio, um tempo de cativeiro, um tempo em que talvez para o povo de Deus, no coração do povo de Deus, surgiu muitas interrogações, né? Porque eles eram um povo que via e que conhecia a história, né, de Deus, né, da manifestação de Deus na vida do seu povo. Eles sabiam muito bem o que Deus havia feito quando tirou o seu povo do Egito, como Deus conduziu o seu povo no deserto, e agora ali aquele povo estava cativo, aquele povo estava passando por situações complicadas, mas Deus, ele se levanta e começa a ministrar no coração daquele povo, dizendo: eis que eu faço nova
todas as coisas, né? Eis que estou aqui para manifestar o meu poder. E uma das coisas aqui no início do versículo 28, do versículo 18, que diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Deus então estava falando para o seu povo o seguinte: olha, é hora de vocês começar a olhar para aquilo que eu quero fazer hoje na vida de vocês, né? Não vivam, né, do passado, mas comece a declarar algo novo, porque eu sou Deus que posso fazer novas todas as coisas. Então, meus queridos, ao olhar para a história do povo de Deus, quando o Senhor tirou o seu povo ali do Egito e conduziu o seu povo por aquele deserto, e nós sabemos muito bem da história, como Deus ele se manifestou através de milagres, como Deus se fez presente através de uma nuvem, cobrindo ali o sol para que não, para amenizar o calor, e à noite, né, uma coluna de fogo ali para aquecer aquele povo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que nós não somos qualquer pessoa, nós não somos um povo qualquer. Assim como Deus ele cuidou do seu povo no passado, assim como Deus se manifestou na vida do seu povo no passado, Ele é o mesmo Deus que quer se manifestar no nosso meio, ainda hoje. Não de uma forma diferente, mas com poder, com graça, com milagres, com grandes manifestações do nosso meio. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós somos o Israel de Deus. Nós não somos um povo estranho que Deus resolveu pegar ali e dizer: olha, vocês, eu vou pegar vocês, mas eu não sei nem bem quem vocês é. Não, nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Sabe, a Bíblia diz que nós somos o Israel de Deus. Existe um Israel nação e existe o Israel espiritual. Aqueles que um dia confessaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses são o Israel de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 32. Não vos torneis causa de escândalo, nem para judeu, nem para gentio, nem tampouco para a igreja do Senhor. Olha lá, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentio, e nem tampouco para a igreja do Senhor. Olha só, nós estamos vendo aqui 3 povos: judeus, né, que são os judeus, nação; gentios, aqueles que não são judeus; e a igreja, que também é um povo. E a igreja ela é composta de quê? Ela é composta de gentios e judeus convertidos. Pessoas que converteram, que aceitaram Jesus. Então veja que Deus ele tem um cuidado todo especial com a sua igreja, porque a sua igreja, ela é a sua nação, ela é o seu povo também aqui nessa terra. Nós somos o Israel espiritual de Deus aqui nessa terra. E é por isso, irmãos, que quando a gente olha para esse versículo, esses versos aqui que acabamos de ler, nós precisamos verdadeiramente levantar os nossos olhos, mas não olhos naturais, mas olhos espirituais. Porque nós olhamos para esse mundo e nós vemos que o mundo, como a própria palavra diz, ele jaz no maligno. O príncipe deste mundo é quem? É o diabo, é Satanás. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que na sua mente não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, há um príncipe, né, maligno, que está aí tentando destruir esse mundo, tentando impedir que as pessoas reconheçam que há um Deus verdadeiro, que há um Deus único, que há um Deus que pode mudar, que há um Deus que pode transformar, que há um Deus que pode verdadeiramente nos tirar da condição de perdição e nos colocar numa condição de liberdade, numa condição de esperança, que somos aquela esperança que nós vamos verdadeiramente para o céu, né? Para morar lá no céu. Então, irmãos, às vezes a gente olha para esse mundo
e a gente depara com tantas notícias negativas, né? E aquilo às vezes quer atingir o nosso coração, quer afetar o nosso coração. Irmãos, agora, muitos às vezes se deixam contaminar por essas coisas, pelas más notícias. Mas o que nós devemos e o que nós podemos fazer para guardar o nosso coração, para impedir que essas coisas elas venham contaminar a nossa vida? Sabe, a Bíblia ela diz o seguinte, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Sabe, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então, fala para a pessoa que está do seu lado, você não é desse mundo, não. Na verdade, você não é um ET, né? Mas você é alguém que não pertence a esse mundo. A Bíblia ela é clara em dizer que nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos embaixadores do céu aqui nessa terra. Sabe, irmãos, e o que falta em nós é que nós precisamos verdadeiramente de um entendimento de qual é a nossa identidade em Cristo. Porque às vezes nós queremos nos abalar, nos deixar abalar pelas circunstâncias. Mas nós temos que entender que apesar das circunstâncias, nós temos um Deus que está sobre todas as coisas, né? Ele está sobre tudo, Ele está no controle de tudo. E como eu estava dizendo, às vezes nós chegamos aqui ao final do ano, e domingo passado eu disse, olha, para mim o final de um ano, ele não muda muita coisa, né? É um virar de um calendário, porque na verdade, irmãos, as parcelas da fatura, né, que você tem que pagar, as contas que você fez agora em 2024, né, vai ter fatura, né, para o ano de 2025. Você que comprou lá na loja Economia, né, irmão? Né, e tem conta, parcela para o ano de 2025. Então, você vai ter que pagar. Então, a vida, ela continua. Só que, na verdade, nós fazemos projetos, fazemos novas metas. Alguns falam, esse ano de 2025, eu vou emagrecer, né? Aí, começa todo empolgado, né, animado, e chega o final do ano, e está do mesmo jeito, se não tiver pior um pouquinho, né? Então, quantas coisas às vezes a gente se propõe a fazer, e às vezes não acontece. Irmãos, nada muda se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas. Se nós quisermos mudança, nós temos que começar a fazer coisas diferentes. Nós temos que fazer propósito e verdadeiramente, né, focar nesses propósitos para que haja resultado. Qual é o seu objetivo para o ano de 2025? Irmãos, não queira chegar no final do ano de 2025 frustrado com algumas coisas, assim como muitos têm chegado frustrado, né, no final do ano de 2024, ou chegou, né, frustrado no final do ano de 2024. Nós precisamos verdadeiramente ter opinião. Nós precisamos realmente, né, tomar uma atitude na nossa vida e dizer com autoridade, eu vou mudar nessa área. Quantas vezes nós vemos pessoas embaraçadas financeiramente e diz, esse ano vai mudar, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou gastar menos, mas quando chega no final do ano, está tudo do mesmo jeito. Então, irmãos, vamos estabelecer metas, vamos verdadeiramente, não é colocar aquelas coisas, né, grandes que às vezes nós sabemos que não vamos conseguir, porque
não é pelo fato de não poder, mas é pelo fato de, às vezes, você chegar num determinado momento, você vai achar difícil demais. Comece pelas pequenas coisas, pelas pequenas mudanças. Eu não sei quais são, né, as mudanças que você precisa, né, adquirir na sua vida. Mas vamos começar pelas pequenas. Porque quando a gente começar a ver os resultados, nós vamos nos animar, nós vamos ficar mais, né, alegres e vamos continuar firmes. Porque quando Deus diz, olha, eis que faço novas, né, eis que faço algo novo, eis que faço coisa nova, sabe, Ele não quer dizer que Ele vai fazer sozinho. Ele quer andar com a gente. Ele quer fazer com a gente. Porque lá no deserto, quando o povo saiu do Egito, Ele fez coisas maravilhosas. Mas Ele estava andando, caminhando com o povo. O povo, havia aqueles que, na verdade, estavam ali embaraçando a situação, né, complicando mais a situação, mas tinha aqueles que acreditavam que no ano de 2025 você não seja aqueles que venha trazer somente as más notícias. Porque quando Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra, eles olharam e todos viram que a terra era verdadeiramente boa, que a terra era produtiva, que as cidades eram boas cidades. E todos voltaram realmente no mesmo consenso de que aquela terra era uma terra especial. Só que na hora do relatório, 10 deles disseram, concordaram, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, a terra é extraordinária, mas, né, sempre a gente está querendo colocar um mais. E eles disseram, olha, mas o povo lá é gigante, a cidade é fortificada, nós não vamos poder, nós não temos a mínima condição contra aquele povo, nós vamos ser devorados como gafanhotos. Só que havia 2 ali, né, que eles estavam não focados na circunstância, mas eles estavam focados na promessa. E eu quero dizer para você, tire os olhos da circunstância, olhe para a promessa. Sabe, irmãos, e às vezes as pessoas falam, mas as promessas não estão se cumprindo na minha vida. Olha, toda promessa na palavra de Deus, ela é acompanhada de um princípio, sabe? Então, viva o princípio e a promessa se cumprirá. É assim que funciona. Porque às vezes nós queremos que Deus faça, porque Ele disse que faria. Mas é uma sociedade. Cumpra o princípio e a promessa irá se cumprir. Então, irmãos, aqueles 2 disseram, olha, realmente, tem gigante. A cidade, ela é fortificada. Mas se o Senhor disse, nós vamos derrotá-los. Porque não é pela força do nosso braço. Porque o Senhor, Ele vai pelejar por nós. Ele vai lutar com a gente. Então, irmãos, uma das coisas que eu já falei aqui, eu volto a repetir. E vocês já sabem. Deus, Ele faz questão de esquecer aqueles que são covardes. Porque se você olha para a história dos 12 espias, né, quando eles trouxeram o relatório, aí, se eu perguntar para vocês, qual o nome de pelo menos um daqueles que deram um relatório negativo, que desencorajaram o povo, dá o nome de pelo menos um. Ninguém sabe, ninguém lembra, porque Deus lança no esquecimento
né, aqueles que são covardes, aqueles que querem, né, embaraçar, aqueles que querem impedir a manifestação da glória de Deus. Mas se eu perguntar para vocês, quais foram os dois que verdadeiramente ficaram firmes, independente da circunstância, eles estavam olhando para a promessa e disseram, nós vamos tomar posse dessa terra. Quais eram esses dois? Todo mundo sabe. Por quê? Deus, Ele honra aqueles que o honram. Sabe, Deus tem promessa para a sua vida no ano de 2025. Quantos creem nisso? Amém? E você sabe quais são as promessas? É promessa de vitória, é promessa de cura, é promessa de libertação, é promessa de salvação, é promessa de transformação, é promessa de vida abundante. E como eu disse, viva o princípio, e as promessas se cumprirão. Então, irmãos, Deus, Ele quer contar com você. Ele quer contar com cada um de nós. Poxa, pastor, mas Deus é Deus e Ele quer contar comigo, que sou um homem, né, todo falho, todo errado, um homem fraco, não consigo muita coisa. Sabe o que Ele quer de você? Ele quer que você acredite. Acredite. Porque, como eu disse, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Acreditar nele, acreditar que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Sabe? E nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Quando Jesus foi batizado, vocês sabem da história. E aí, quando ele saiu do Jordão ali, a Bíblia diz que veio sobre ele uma pomba. O Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre ele. E aí ouviu-se uma voz que dizia, este é quem? Quem é? O meu filho amado. Quem estava dizendo isso? Era Deus. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe, irmãos, Deus, Ele sabia que Jesus iria precisar dessa palavra. Em algum momento, né, dos dias que estava por vir, Jesus precisaria desta afirmação, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Sabe? E aí Jesus, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. Alguns falam que para ser tentado pelo diabo, na verdade ele foi. Mas ele foi também para conversar, o Espírito Santo levou ele para conversar, né, com Jesus, com o Espírito Santo, os dois ali. Ele foi tentado. E aí quando ele estava sendo tentado, o que é que o diabo disse para ele depois de 40 dias, né? A Bíblia diz que ele teve fome. E aí o diabo vem e ele diz para Jesus, se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Veja só, irmãos, o diabo querendo colocar uma dúvida na mente de Jesus, dizendo, olha, se tu és. Então, se Jesus não tivesse ouvido aquela palavra do Pai de afirmação, dizendo, tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Talvez naquele momento, quando o diabo diz, se tu és, ele teria cedido. Ele teria, talvez, duvidado. E aí o que ele iria fazer? Ele iria querer provar que ele, Jesus, era o Filho de Deus. Só que como ele já sabia, ele não tinha que provar nada.
O diabo disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, ele não age, irmãos, sem segundas intenções. O projeto do diabo é muito maior. O projeto do diabo não era tão somente fazer com que Jesus, duvidasse da palavra de Deus. Se você for lá para Gênesis, no capítulo 3, quando a serpente, capítulo 2, a serpente disse: olha, ela enganou Eva, fez com que Eva comesse do fruto. Quando Eva comeu do fruto e deu para o seu esposo, eles então perderam o quê? Eles perderam o direito que eles tinham de estar ali, para quê? Para governar. Porque o que Deus falou para Adão, lá quando eles reuniram e disseram: olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que? Domine, governe. Então o governo de tudo estava nas mãos de quem? Do homem. Estava nas mãos do homem. E quando o homem se deixou persuadir pela serpente, ele entregou ao diabo o governo. E aí, voltando lá para Jesus no deserto, quando o diabo levou Jesus lá no pináculo, disse: olha, se você me adorar, eu te darei todos esses reinos, porque, o que ele disse? A mim me foi dado. Quando é que foi dado para ele? Lá no Éden. Então, ele disse: eu te darei porque a mim me foi dado. A gente só dá aquilo que a gente tem. A gente não dá aquilo que a gente não tem. E aí, a oferta não era uma oferta assim para agradar Jesus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que tudo aquilo era dele, embora o homem entregou ao diabo, Agora a intenção do diabo não era só ter o domínio da terra, mas era ter o domínio do céu. Porque se Jesus tivesse cedido, ele não só seria Senhor da terra, mas também seria o Senhor do céu. Mas o Senhor Jesus, ele não se curvou, porque ele sabia quem ele era. Sabe, irmãos, se você souber quem você é, você vai conquistar coisas extraordinárias nesse ano de 2025. Coisas que você nem imagina vai acontecer na sua vida, coisas extraordinárias. Porque a palavra do Senhor está dizendo: eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Porque Deus é aquele que faz brotar água lá no deserto. Os lugares desabitados é aquele que faz, Deus é aquele que faz florescer, que faz produzir. Há muitas pessoas que às vezes estão vivendo uma vida assim tão seca, como se fosse um deserto, uma vida sem esperança, uma vida sem alegria, uma vida sem perspectiva. Mas Jesus diz para você hoje: se você souber quem você é, eu quero dizer que eu vou fazer brotar água no seu deserto. Eu vou fazer florescer o deserto que está aí no seu coração. Eu vou eliminar todas as coisas ruins que muitas vezes querem te parar. Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos tomar posse e tomar uma decisão é deixar as coisas velhas para trás. Deixa as coisas velhas.
Tem gente que carrega uma bagagem tão grande. Tem gente que está carregando um fardo tão grande nos ombros, que ele não está conseguindo caminhar. Ele não está conseguindo avançar. E muitas vezes essas bagagens são, às vezes, uma amargura, a falta de perdão. Por isso que nós precisamos começar um ano novo, já restaurando algumas brechas, liberando perdão para quem precisa ser perdoado. Porque, às vezes, as pessoas dizem assim, não, mas eu não sinto de perdoar. Irmãos, se nós não perdoarmos, quem está sendo prejudicado somos nós, sabe? Não é o outro. O outro, às vezes, ele está até de boa, né, tranquilo, vivendo a vida dele, mas aquele que está aguardando aquela amargura, aquela mágoa dentro do coração é que está morrendo. Olha só um exemplo tão simples. Se você não gosta de alguém, eu acredito que todo mundo aqui, ninguém aqui tem alguém assim que não goste, né? Então, todo mundo gosta de todo mundo, você ama todo mundo aqui, você é uma beleza, glória a Deus. Então, mas suponhamos que você não goste, lá do Lúcio. Eu não gosto do Lúcio, não vou com a cara dele, não vai aquele Lúcio barbudo, não. Aí o que acontece? O Lúcio está lá numa festa de aniversário, né, todo tranquilo, né? Aí o outro fala assim, eu não vou lá não, porque o Lúcio está lá. Quem é que está perdendo, irmão? Né? Se eu falo que eu não vou, quem está perdendo sou eu. Ele está lá comendo salgadinho, está lá comendo, tomando um refrigerantezinho, um suco, de boa, sorrindo, alegre, feliz. E eu estou aqui, entrunfado, né? Emburrado, e o trem cada vez pior. A raiz de amargura tomando conta do meu coração. Mas a partir do momento que eu libero o perdão, aí eu vou lá, o Lúcio está lá, eu vou também. Né? Então são coisas pequenas, que muitas vezes não é porque Deus não nos abençoa, é porque eu estou fora do princípio. Eu estou fora do propósito. E eu tenho que me encaixar, irmãos, nós precisamos nos encaixar naquilo que Deus quer para nós. Sabe? Uma das coisas nós precisamos nesse ano de 2025, crescer espiritualmente. O pastor Danildo falou aqui da leitura bíblica, né? Do grupo de leitura bíblica, né? Todo ano, aí já tem uns 3 anos que tem esse grupo, mas a gente já fazia a leitura bíblica. Então, entra no grupo, irmãos. Vai lá, se você não conseguir, manda uma mensagem para ele, te adicionar no grupo. Mas esse ano agora, 2024, a gente lia 4 capítulos por dia, né? Para ler toda a Bíblia durante o ano. Agora vai ser diferente. Vai ser mais leve, vai ter uma meditação ali, uma devocional, né? Nós vamos ler a Bíblia assim de uma forma mais tranquila. E às vezes a pessoa passa assim 2 horas, 3 horas na frente da televisão assistindo um filme. Mas ele não consegue tirar 15, 20, meia hora para poder ler a Bíblia. Sabe o que é isso, irmão? Isso é uma guerra. Isso aí é uma guerra espiritual, uma guerra travada. É o diabo que quer impedir você de conhecer a verdade, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você quer romper, uma das coisas é se achegue a Deus. Porque eu sempre falo aqui que Deus, Ele não é um Deus de ação em muitos momentos, mas Ele é um Deus de reação. Porque quando Ele diz, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, então quem é que precisa de dar o primeiro passo? Nós. Porque Ele está dizendo, se você não se achegar, eu não vou me achegar. Mas se você se achegar,
eu vou me achegar. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Buscar-me-eis e me achareis. Eu serei encontrado de vós, diz o Senhor. Então, Ele vai se deixar ser encontrado. Mas se nós não o buscarmos, se nós não o procurarmos, nós não vamos encontrar. Sabe, irmãos, e uma palavra para os homens aqui. Toda a igreja que a gente vai, o que mais tem é mulher crente. Eu acho que lá no céu vai ter um rebuliço de mulher, um negócio lá esquisito, sabe? Porque deve ser um barulhão doido aqui lá, porque mulher conversa demais, né? Vai ter muito mais mulher do que homem. Aí, olha aqui, ó, tanto de mulher que tem, poucos homens. Todo lugar que você vai é assim. Agora, pensa a hora que juntar essa mulherada tudo lá no céu. Agora eu não sei como que Deus vai fazer para ter aquela meia hora de silêncio lá no céu, né? Vai dar um trabalho feio. Então, irmãos, os homens precisam de se posicionar. Porque a Bíblia fala que o sacerdote do lar não é a mulher, é o homem. Mas por falta de posicionamento dos homens, muitas vezes a mulher tem que tomar frente. E isso, né, por mais que seja louvável, né, porque alguém tem que se levantar, alguém tem que orar, alguém tem que pagar um preço, mas o homem ele precisa acordar. Ah, mas pastor, eu não sei orar, parece que não sei. Começa, irmão, começa pelo começo, né? Ora, nem que seja 5 minutos, Senhor, peça a Deus. A Bíblia diz, olha, que se nós temos dificuldade em alguma coisa, nós temos que pedir ao Senhor. E Ele vai fazer. Então, irmãos, o ano de 2025 será o ano da transformação. Sabe, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Muitas coisas. Eu tenho que melhorar muitas coisas. Se você perguntar para a Sueli, então, eu peço que você não pergunte, né? Mas se você perguntar, ela vai falar coisa demais da conta. Né? Então, não pergunte, irmão. Então, já saiba que tem coisa por aí, né? Então, eu preciso mudar muito. Cada um de nós precisamos. E o Senhor está nos dando a oportunidade de mais um ano. Então nós precisamos o quê? Crescer. Deus ele nos chama a não ficar no passado. O Senhor não nos chama para acreditar e para tomar posse de um futuro melhor. Se foi bom para você esse ano, declare que vai ser melhor do ano que vem. Se você rompeu, você vai romper mais o ano que vem, né? Então é assim. Porque nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé. É assim que a palavra do Senhor diz. E nós vamos avançando, avançando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, irmãos, Deus está nos dando mais uma oportunidade. Não sei até quando Ele vai nos dar oportunidade, mas enquanto é tempo, enquanto temos tempo, a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos se nós não desfalecermos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se a gente não desfalecer. E não desfaleça. Quando as forças estiver pouca, clame o Senhor, Ele vai te renovar. Porque Ele é aquele que, como diz lá em Isaías 40, acho que é Isaías 40 mesmo, que nós voaremos como águia, né? Correremos e não nos cansaremos. Então, é assim. Deus, Ele renova as nossas forças.
Amém? Que você verdadeiramente possa olhar para o ano de 2025 com novas expectativas. Não vamos olhar para as circunstâncias. Se nós formos olhar, né, a gente desanima. Vamos orar e crer que Deus, Ele ouve, Ele ainda ouve a oração do seu povo. Sabe, Deus ainda ouve. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar pela nossa cidade, vamos orar pelo nosso estado. Né? Eu queria falar algumas coisas aqui, mas não vou falar porque está gravando, né? Está filmando. Mas vamos orar, né, irmãos? Porque o caminho é esse, né? E Deus vai fazer do jeito que Ele quiser. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Os irmãos aí do louvor. Corre. Esses jovens estão... Ó, eu estou falando os jovens de lá, né? Amém. Tome posse, irmão, dessa palavra. Eis que faço coisa nova. Sabe? Já está se manifestando aquilo que Deus quer fazer. Tome posse pela fé. Declare isso. Ore na sua casa. Declare a bênção do Senhor. A Bíblia, ela nos ensina lá em Mateus 7. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não fica aí de boca aberta, olhando para cima, né, esperando as coisas cair do céu. É do céu que vem, mas nós precisamos. Tiago 1,17 diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. É de lá. Mas ele está dizendo, pede. Em Mateus capítulo 6, versículo 33. Coloca aí para mim, que me deu um branco agora. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Veja quantas promessas, irmãos. Quantas promessas, né? Então nós temos que tomar posse. Amém? Vamos cantar?